Bem, pessoal, números de casos de dengue no Brasil preocupam, chegando perto a 600 mil casos de dengue no Brasil, chamando a atenção o estado de São Paulo com quase 10%, né, um pouquinho mais de 10% desses números de casos, né? Já temos dezenas de casos de morte, né? Aqui em São Paulo, dessas mortes, né, a gente fica preocupado porque a gente está em fevereiro, claro que é o período de chuva, né? Só que a gente compara com os anos anteriores, a gente nunca viu tanta morte relacionada com dengue aqui no Brasil. E misturando esse cenário, né, da dengue junto com a Covid, com sintomas muito parecidos, muita gente tem relaxado. Então ela começa a ter febre, mas está a falar é Covid, não vou procurar ajuda. Lembrando, tanto Covid como dengue preocupa, são duas doenças com a morbimortalidade que geram atenção. No caso da dengue, o que vai mais preocupar a gente é no caso da dengue, que a gente chama dengue hemorrágica. É uma dengue que vem associada a ela uma plaqueta baixa em muitos pacientes, né? Reações imunológicas, né? A depender do tipo de dengue que ela tenha, ela pode apresentar essa forma mais grave. Então, a dengue é um problema real e no cenário do Brasil preocupa porque a gente tem esse aumento grande de dengue, maiores que a gente já viu, e também um aumento grande de Covid. Para vocês terem ideia, se a gente compara aqui em São Paulo com as semanas epidemiológicas antes do carnaval, a gente tem um aumento de mais de 150% de número de casos de Covid. Covid é uma das principais causas de morte na população brasileira de infecções respiratórias. Continua liderando. Decretou o fim da pandemia, a vida da gente voltou ao normal, a gente não está usando máscara, mas a Covid continua sendo os principais causas de morte. E agora a gente vê essa dengue para embolar tudo, porque os sintomas são parecidos, né? Febre, mal-estar, mialgia. Tem algumas diferenças, né? A mialgia, a artralgia é muito intensa na dengue, dá uma dor de cabeça intensa, muitas vezes atrás do olho, e o paciente fica bastante prostrado. Se o paciente já teve Covid, já foi vacinado e tal, geralmente é uma forma mais leve da doença, mas os sintomas se assemelham, tá bom? Então vamos ficar atento a isso, né? Você tá com sintoma, faz o teste de Covid para descartar essa doença. Caso o sintoma estiver intenso, procure ajuda, porque você pode estar no contexto de dengue, até da dengue hemorrágica, e o médico vai saber triar você. A maioria dessas doenças, tanto Covid como dengue, hoje é tratada em casa, não existe nenhuma preocupação maior, a não ser quando você é grupo de risco ou seus sintomas são intensos. Covid ainda lidera a causa de morte e dengue chega nesse cenário para preocupar a gente. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa no comentário.